galera, tudo bom com vocês? Não esqueça de deixar seu like e fazer sua inscrição no canal. Bom, eu vou mostrar para vocês um áudio de um brasileiro, tá? Um brasileiro que é um dos líderes da manifestação dos coletes amarelos que aconteceu aqui em Portugal. Dá uma olhadinha e veja o que ele diz, depois iremos conversar e eu vou dar a minha opinião sobre este assunto. As vias desta zona do Marquês de Pombal chegaram a estar cortadas ao trânsito. Agora alguém fala ao megafone, vamos tentar perceber aquilo que é dito e aquilo que vão fazer. Responsabilizado por ela, sendo polícia ou não, quem tiver a violência vai ser sanções cabíveis para isso. Vamos ser organizados, vamos ser povo mais unido, sem ser abandonado, sem ser enxovalhado por esses políticos energúmenos que fazem da gente fantoche. Eu quero que vocês organizem no nacional para libertar esse povo. Esse povo está cansado de trabalhar todos os dias, todas as horas, no suor, na vontade de fazer o país melhor, enquanto o nosso primeiro-ministro, quando foi à televisão para falar a primeira vez conosco, nos debochou e sorriu. Isso não é para sorrir, isso é para nós sermos honestos e irmos à luta. E ir à luta aqui em Portugal vai ser diferente, vai ser muito diferente, mais diferente do que o país. Vamos para Bom, gente, eu quero deixar claro para vocês, tá, que esta é a minha opinião, cada um tem a sua opinião e cada um tem o direito de pensar o que quer, tá? Eu, como um brasileiro que sou, vou falar o que eu acho sobre este comportamento deste brasileiro aqui em Portugal, que diz ter cidadania, tá? E por isso que ele estava ali no movimento, estava lá falando sobre essa situação, né, pedindo, né, apoiando essa situação, tá, gente? Olha, gente, as pessoas precisam entender que não é porque o país dá o direito à nacionalidade que concedeu, inclusive, direitos políticos, tá? Como o de votar, entendeu? Ou de se candidatar em 6 ou até 10 anos, entendeu? Que eles vão perceber a realidade da Europa e de Portugal, sabe? Não são 6 anos de cidadania que vai fazer com que a pessoa entenda a realidade da Europa, ok? E por isso que o Brasil, por exemplo, temos a política mal preparados, pois chega qualquer Zé Povinho, e aí está, ficam anos nas costas do Estado e não produzem nada, né? Um brasileiro que sai do seu país e quer ser líder político aqui em Portugal, aliando-se ao que tem de pior para se promover, sabe? Lembrando, gente, que eu não sou contra, tá, os protestos, ok? Sou contra protestos legítimos, puxados para um lado ou para outro lado político, ok? Não são 6 anos que o farão perceber a realidade, tá, europeia. Nós, no Brasil, ainda sentimos efeitos da política dos últimos 4, 8 anos. E, portanto, creio que a política em Portugal, que levaram tantos ou mais tempo para chegar aonde chegaram, entendeu? E por isso eu penso que este sujeito não tinha nada que estar ali. Na minha opinião, ele não tinha que estar ali. Por isso eu penso que, apesar do motivo, sabe, do protesto ser nobre, não deveria ser liderado, sabe, gente, por um estrangeiro. O fato da pessoa ter uma cidadania, entendeu? Eu não sou contra a manifestação. Eu acho que o estrangeiro também tem direito a se manifestar. Não é isso, tá, gente? Mas eu acho que você fazer reivindicações, tá, de uma coisa ou outra, não sendo português, eu acho que isso é muito feio, entendeu? Na minha opinião, isso é muito feio, porque, na minha opinião, o brasileiro, ele ainda não tem uma mentalidade totalmente europeia para poder estar falando sobre o assunto, gente. Eu não vejo isso. Eu tô morando 1 ano em Portugal, já faz 1 ano que eu moro aqui, e eu acho que os portugueses, eles são totalmente diferentes dos brasileiros, não tem nada a ver com os brasileiros, entendeu? A mentalidade portuguesa é diferente da nossa, tá? Então isso vai levar anos pra você conseguir entender isso.
Não é 1 ou 2 ou 4 ou 5 ou 6 anos, não. É no mínimo de 15 a 20 anos ou mais, para você poder começar a entender como que funciona a coisa aqui na Europa. Os europeus, eles não são homofóbicos, entendeu? Vai na Espanha pra você ver como que é, existem bairros gays, entendeu? Os portugueses também, eles não têm essa mentalidade pra gay, pra uma série de coisas. Aqui em Portugal é tudo diferente, sabe? Então, gente, é lamentável ver, sabe, um brasileiro na frente dessa manifestação, falando do megafone, como se, agindo como se fosse um líder, sabe? E não percebendo o mal que ele pode fazer para nós que vivemos aqui totalmente legal em Portugal. É triste, tá? É triste essa situação, porque eu acho que isso não é da nossa conta. Isso não é da nossa conta. É a mesma coisa de um português ir lá agora no Brasil e ficar falando o tempo todo lá de Bolsonaro, ficar falando de Lula, ficar falando isso e aquilo, ir lá, meter as caras, pegar o megafone, participar das manifestações, entendeu? Ser líder das manifestações. Vocês acham que os brasileiros iriam gostar disso? Você que votou no Bolsonaro ou você que votou no PT, você ia gostar de ver o estrangeiro se intrometendo na política brasileira? Qual é, eu pergunto pra vocês, qual é o gabarito, qual é, da onde essa pessoa tirou esse fundamento pra isso? Sabe? Quanto tempo essa pessoa vive em Portugal pra isso? Ah, mas eu tenho cidadania. Gente, cidadania é um direito que você ganha por você morar no país. Mas isso não quer dizer que você tem que sair querendo trazer a ideologia pra cá. Olha, Portugal abre os olhos. Abra os seus olhos, governo de Portugal. Só isso que eu vou falar pro senhor. Abra os olhos. Cuidado, entendeu? Porque tá demais. Vocês estão dando liberdade demais. Esses dias eu estava comentando com uns amigos meus sobre isso, inclusive até com meu marido sobre isso, que Portugal precisa tomar cuidado. Você já pensou esse monte de político pilantra que tem no Brasil pegar o avião e vir pra cá pra Portugal, conseguir a cidadania, depois começa a montar um partido, daqui a pouco vai estar montando vários partidos igual no Brasil, e Portugal vai o quê? Portugal vai virar o Brasil? Portugal vai ter a mesma ideologia do que o Brasil daqui a pouco? Porque o Brasil não tem uma mentalidade europeia, gente, vocês me desculpem. Não tem. Se tivesse, não teria acontecido o que aconteceu na Paulista há uma semana, onde mataram um menino por homofobia. Se tivesse, não saiu um cara matando todo mundo na rua, como saiu essa semana no Brasil, atirando em todo mundo. Se tivesse, não teria a quantidade de mortes mensal, que são mais de em torno de 4 a 5 mil por mês que mata no Brasil. Tá muito longe. O Brasil, para poder chegar a ter a mentalidade europeia, ele vai ter que passar por uma etapa de construção que vai levar anos. E eu acho que todo brasileiro sabe disso. Todo brasileiro do bem entende o que eu tô falando e sabe muito bem as condições do nosso país. Não estamos falando mal do Brasil. Sabemos que o Brasil, ele pode avançar, esperamos que isso aconteça, mas ainda não avançou. Agora, o que é? Essas pessoas querem vir pra cá e trazer essa mentalidade pra cá, pra Portugal e pra Europa? Abra o olho, governo de Portugal. Tá na hora do senhor abrir o olho. Tá bom? Abra o olho, olha as pessoas que o senhor tá botando no seu país. Porque depois não vai adiantar, eu já falei isso pra vocês. Eu sou brasileiro e sei como que o brasileiro é. Tem brasileiro que presta, tem brasileiro que não presta, gente. Como todo lugar, tem gente boa e tem gente ruim. Tá bom? Agora, isso não justifica, tá? Eu acho que nós brasileiros não viemos para Portugal para ficar saindo em manifestação e ser líder de manifestação. Nós viemos para cá para ter uma oportunidade de vida, aproveitar essa oportunidade que o governo de Portugal dá para nós brasileiros e não ficar fazendo esse papelão, sabe, gente? Ficar fazendo a gente passar vergonha, que é isso que acontece. Porque aí fica um monte de português falando mal da gente, esses brasileiros, e só que a questão é que nós também não temos culpa que o cara pegou o megafone e saiu para fora. E você que é português, em vez de você criticar os brasileiros, pensa numa coisa, entendeu? Que a maior crítica que você tem que fazer não é pros brasileiros, tá? E sim pro governo de Portugal, que fica dando ousadia pra esse tipo de coisa. Porque deveria dar cidadania, mas eu acho que pra uma pessoa ter direitos políticos aqui em Portugal, ela deveria ter pelo menos 30 a 40 anos morando no país. Essa é a minha opinião. Uma pessoa que não tem pelo menos 20 anos morando aqui, ela não pode falar nada, ela não pode agir como se ela soubesse de alguma coisa.
ela precisa ter pelo menos 20 anos morando aqui para poder falar alguma coisa. Se ela tiver 6 anos, 10 anos, isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, gente, cuidado. Abra o olho de vocês, tá? Vocês que são no governo de Portugal, tá chegando o momento da política de Portugal e eu acho muito sério essa situação, tá? Eu acho muito sério um ato desses ter sido um dos líderes ter sido brasileiro. Porque eu acho que isso é uma onda pequena, que começa com uma coisa pequena e se você não tomar cuidado, daqui a pouco vai criar uma proporção tão grande que vocês não vão conseguir mais segurar. Cuidado, porque a internet ela tem esse poder. Só isso que eu falo pra vocês. Beijo.